Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Louvado seja Deus. Chegamos a Números, capítulo 12, a sedi- a sedição de Miriam e Arão. Diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que ele tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita e disseram: Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então lhe disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Olha como é importante nós lermos a Escritura e trazermos a Escritura para nós. Amém? Aqui nós vamos ver a sedição de Miriam e de Arão, que vão questionar o seu líder Moisés, porque ele havia casado com uma mulher cuxita. Se a palavra hebraica para cuxita refere-se ao país ao sul do Egito, então seria uma segunda esposa de Moisés e não Zípora, a filha do midianita Jetro, mencionada em Êxodo 2, 16 a 21. No entanto, Cuxi pode ser uma forma abreviada de Cusã, uma palavra usada como sinônimo para midianita, em Abacuque, capítulo 3, versículo 7. Assim, a referência seria a Zípora, a esposa midianita de Moisés. É interessante nós observarmos isso aqui, por quê? Porque o texto narra, ou o narrador narra o texto depois dos fatos acontecidos. Então é interessante que esses fatos, eles vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. Muito tempo depois, a pessoa vem e vai narrando de várias formas, né? Às vezes ele fala sobre um fato, depois ele volta a outro. E é interessante nós entendermos e tirarmos daqui a importância que Deus dá à autoridade. E existem princípios relacionados à autoridade. Amém? Números fala bastante a respeito de relacionamentos com aqueles que possuem a autoridade delegada por Deus. Alguns dos julgamentos mais severos de Deus provêm da rebelião de Israel contra Moisés e Arão. Estes incidentes apresentam lições claras para os crentes de hoje em dia. Então, que lições nós podemos tirar disso aqui? Não fale contra a liderança nomeada por Deus. Isso trará seu julgamento e castigo. Nunca se alinhe em rebelião
contra a liderança nomeada por Deus. Ele detesta e lida severamente com esta ofensa. Tal rebelião normalmente resulta em uma comunidade rebelde. E é interessante, essa rebelião aqui não somente trouxe dano sobre aqueles que se rebelaram, mas fez com que o povo de Deus parasse 7 dias e não prosseguisse, vamos dizer assim, na sua marcha, na sua caminhada em direção à terra prometida. Então, não importa o tipo de rebelião, mas toda rebelião, ela vai trazer castigo, ela vai trazer consequências, amém? Então é muito importante. Nós vemos algo interessante também aqui, é o arrependimento, porque depois que a ira do Senhor se acendeu contra eles e se retirou-se, e a nuvem se afastou, diz que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, né? Arão não vai se direcionar diretamente a Deus, ele vai se direcionar a Moisés. Por quê? Eles não estavam criticando a Deus. Na questão da carne, no capítulo anterior, não. Eles estavam reclamando contra Deus, né? E Deus mostra a eles que eles precisam ser gratos. Deus mostra a eles que Deus é todo poderoso para suprir toda e qualquer necessidade. Você já teve necessidade, assim, que era impossível disso você suprir por você mesmo, e de repente aquilo chegou em suas mãos? Eu já tive muitas experiências assim, irmãos, de coisas que eu somente desejei, e quando menos esperei, elas estavam nas minhas mãos. Deus havia suprido o desejo do meu coração, como diz o salmista, né, no Salmo 137, no Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então é muito importante nós entendermos isso e aprendermos, né, a lidarmos com gratidão, a nos submetermos àqueles que Deus levanta como autoridade sobre as nossas vidas. Essa questão da rebelião hoje, ela é cada vez mais notória do que quando o povo estava aqui no deserto, sem referência. Hoje nós temos muitas referências, hoje nós temos muitos ensinamentos. Queremos a bênção de Deus, mas do nosso jeito. E isso não vai acontecer, porque para termos a bênção de Deus, nós precisamos nos alinhar, né, ao que o Senhor tem. Então, o arrependimento e a humildade vai fazer com que a cura seja manifestada e aquela ira seja aplacada. Porém, Miriam ficou leprosa, viu o custo que aquilo trouxe, né? E o acampamento ficou parado por 7 dias. Essa passagem revela como a irmã de Moisés, Miriam, foi curada da lepra. Ela recebeu a cura física através da intercessão de Moisés. Entretanto, sua cura foi adiada por 7 dias, porque pecou ao desafiar a liderança dada por Deus a Moisés. Geralmente os familiares têm dificuldade de se submeter aos seus familiares quando eles são líderes. Por quê? Eles misturam a questão do vínculo familiar com a liderança delegada por Deus. E isso é muito perigoso, amém? Você não pode esquecer, se o seu familiar está em posição de liderança, você honrá-lo como líder, amém? Ter estima por ele e aconselhá-lo como um irmão. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. É possível que os atrasos em se receber resposta às nossas orações seja algumas vezes resultados de uma atitude pecaminosa. A instrução no fato de que o progresso de todo o acampamento tenha sido atrasado até que Miriam se restabeleceu. O arrependimento e a humildade não alcançarão a cura, mas podem, como aconteceu com Miriam, abrir caminho para que a graça de Deus seja revelada mais completamente. Amém? Então, é muito importante nós atentarmos para isso e nós buscarmos isso. Nós queremos, vamos dizer assim, ter essa consciência, né? Andar nessa submissão. Então, não fale contra a liderança nomeada com Deus. Se você não concorda, amado, ou você vai até a liderança e conversa com ela e chega a um acordo, ou é melhor você pensar se verdadeiramente você está disposto a servir a Deus debaixo daquela liderança. Porque falar contra a liderança vai trazer julgamento e castigo. Nunca se alinhe em rebelião contra a liderança nomeada por Deus.
ele detesta e lida severamente com essa ofensa. Tal rebelião normalmente resulta em uma comunidade rebelde. Então, trate seu coração, cuide do seu coração. Esse livro de Números tem nos ensinado muitas coisas e nós precisamos aprender como devemos andar diante de Deus, como devemos andar para com os irmãos e fazer a sua vontade. Amém? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Se inscreva no nosso canal, dê um like, comente alguma coisa. Amém? Nós nos sentimos felizes em poder estar trazendo esses comentários da Bíblia e eu espero que você esteja sendo muito edificado. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.